meu nome é Thiago e hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Bom, antes de iniciar essa palavra, gostaria que você se inscrevesse no canal, curtisse esse vídeo, para quê? Para que essa mensagem ela chegasse mais longe. É uma forma também de você estar cooperando com a obra de Deus. Bom, a palavra que tem para os dias de hoje seria: como foi nos dias de Noé? Antes de começar a dizer como foi nos dias de Noé, eu gostaria de dar um embasamento antes, tá? Assim, dentro de tudo que eu vou falar, principalmente como foi os dias de Noé e até mesmo em relação ao final dos tempos, precisamos entender que nós precisamos utilizar até mesmo os livros apócrifos, né? O que é os livros apócrifos? São os livros ao qual foi banido da Bíblia no Concílio de Niceia. Você já parou para pensar? Qual eram os livros que inspiravam a vida de Paulo? Ou qual eram os livros que os essênios utilizavam? Já parou para pensar? Bom, nós temos o achado do Mar Morto, os achados do Mar Morto, os pergaminhos do Mar Morto que foram achados em torno ali de 1945, ali no Mar Morto. Ali nós encontramos vários livros antigos. E, bom, tem alguns entre eles, né? Nós temos o livro de Enoque, nós temos o Apocalipse de Pedro, nós temos o livro do pastor Hermas, a primeira carta de Clemente aos Coríntios. Então, assim, tem vários, tem o Evangelho de Tomé, não somente os livros ao qual nós temos na Bíblia nossa tradicional, ou até mesmo na Bíblia católica, que tem 73 livros, e na Bíblia cristã evangélica, que temos os 66 livros. Então, assim, por que tem essa diferença? O que ocorreu no Concílio de Niceia? Os bispos ali da época, eles decidiram que os livros canônicos deveriam ser esses. É lógico que dentro da Bíblia, dentro do que nós temos o conhecimento ali, da Bíblia tradicional nossa, ela contém o que é importante. Ou seja, a espinha dorsal do Evangelho, a espinha dorsal para a salvação, contém nela. Ali mostra o amor de Deus, a misericórdia de Deus e o juízo de Deus. Isto é muito importante. Mas para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento, nós precisamos saber conteúdos históricos e ouvir outras pessoas também que estavam ali. Um exemplo, Tomé andou com Jesus. Tomé era um discípulo de Jesus. O Apocalipse de Pedro também está. Pedro é alguém que era próximo de Jesus. Não temos somente o Apocalipse de João. Nós temos aí uma gama de outros livros ao qual nós podemos pegar, ler e reter o que for bom com equilíbrio. Entenda, tudo tem que ser com equilíbrio, sem exagero. Vamos lá, a Epístola de Judas, na Bíblia nossa tradicional, ela cita muitas coisas do livro de Enoque. O próprio apóstolo Pedro, no livro de 1ª e 2ª Pedro, ele cita muitas coisas que estão no livro de Enoque. Quando você vê Paulo, ali no livro de Efésio, colocando ali mais ou menos uma ordem da hierarquia dos demônios e da hierarquia celestial, ele coloca ali algo que está no livro de Enoque. Então, assim, muitas coisas que Jesus disse também contém no livro de Enoque, não somente no livro de Enoque, mas no livro de Adão e Eva, tem vários outros livros ao qual, quando você procura ter este conhecimento, ele te ajuda a ter mais clareza do que nós temos na nossa Bíblia, a Bíblia tradicional. Porque isso traz mais clareza do Evangelho, mais clareza do que Jesus quis dizer. Então, quando você amplia esse conhecimento, nós entendemos melhor o juízo do dilúvio, nós entendemos melhor a queda dos anjos, nós entendemos melhor muitas outras coisas. Mas por que então isso foi tirado da Bíblia? Obviamente que isso foi tirado porque eles queriam esconder, né, o real sentido. Para quê? Para que a maioria das pessoas não soubessem. Não sei se você já pensou na sua vida, nossa, a Bíblia é tão difícil de entender, já ouvi muita gente dizer isso. Não foi dessa forma com que os discípulos escreveram, com que os discípulos disseram. Jesus, ele disse: aquilo que eu digo para vocês em oculto, dizei em cima dos telhados. Então, assim, os discípulos, Paulo e Tomé, Barnabé, tem o Evangelho de Barnabé também, eles escreveram de uma maneira clara, que todos pudessem entender. Paulo de uma maneira mais culta, outros de uma maneira mais simples, mas todos eles escreveram de uma forma clara, que todos pudessem entender. No entanto, após Constantino ele oficializar o cristianismo como a religião oficial de Roma, do Império Romano, o que aconteceu?
eles começaram a dificultar de uma maneira sutil e gradativamente, eles começaram a dificultar o evangelho. Eles começaram a incrementar algumas coisas. Assim, você já reparou, a Bíblia, ela tem um juízo para aqueles que alteram a Bíblia, para aqueles que alteram o que Deus falou, para aqueles que incluem e aqueles que tiram do que Deus falou. Se Deus colocou esse juízo, significa que alguém ia ter ousadia de tirar ou colocar algo a mais na Bíblia, no que Deus falou. Então, o que acontece? No concílio de Nicéia ali, 300 bispos deram pitaco do que eles achavam ou não que deveriam manter no canon bíblico. Não foi o Espírito Santo que fez isso, não foi os apóstolos que fizeram isso, não. Foi os bispos que se reuniram, 300 bispos, e começaram a dar pitaco ali no que deveria ser. Deus, na sua onisciência, ele manteve o que é mais importante. Entenda isso, o que é mais importante nós temos aqui. Porém, para que você possa desenvolver o conhecimento, nós temos muitos outros livros históricos. Vou dar um exemplo aí. Hoje, tem muitos pastores, líderes, que escrevem livros. Entendeu? Para quê? Para que eles vão escrever livros se nós temos a Bíblia? Entendeu? É para quê? Para dar mais clareza. Então, entenda, tudo que eu vou dizer, tudo que eu estou falando, tudo que eu falo de outros livros é para trazer mais clareza. Joel também disse que nos últimos dias muitos terão sonhos e visões, os jovens, né, terão visões, os velhos terão sonhos, ou seja, isso aumentaria. Então, assim, muitas coisas que eu vou falar, sim, são de experiências pessoais e de estudos de vários outros livros que traz uma clareza maior para o que a Bíblia diz. Entendeu? Lembrando que o nosso maior embasamento e equilíbrio está na Bíblia. E também, Daniel, ele disse que o conhecimento multiplicará. Eu acredito sim que estamos vivendo o final dos tempos, os últimos dias, e o conhecimento multiplicará. Então, Deus, ele vai trazer um conhecimento maior, porque há uma necessidade maior. Como o anjo disse a Daniel, Daniel, sela essas palavras, porque essas palavras não são para o seu tempo. Então, há palavras e há coisas que é para o nosso tempo, ao qual esses selos estão sendo abertos e Deus está trazendo clareza. Retenha o que for bom. Não precisa acreditar em tudo, mas você vai ouvir um ponto de vista diferente. Retenha o que for bom. E um outro ponto também, que é importante, é muito importante que você se consagre, que você ore, que você jejue e pague o preço de receber os tesouros celestiais. Deus, na sua onisciência, ele permitiu que o caminho verdadeiro, que os tesouros celestiais, eles fossem um pouco mais difícil de alcançar. Ou seja, foi dificultado pelos homens mediante uma permissão de Deus, mediante na onisciência de Deus. Por quê? A palavra nos ensina, todo aquele que me buscar, me encontrará. Então, se você buscar a Deus de todo o teu coração, você vai encontrar. Se você buscar o conhecimento verdadeiro de todo o teu coração, você vai encontrar. Deus, ele vai te dar, ele não vai te deixar enganado, ele não vai fazer com que você vá com a manada, ele não vai deixar com que você caia nas ciladas que o inferno tem colocado. Isso, se você buscar de todo o coração. Se o teu coração não estiver neste mundo, não estiver nas coisas desse mundo, sim, você vai encontrar os tesouros celestiais. Me diz onde está o teu coração e eu direi que onde está o teu tesouro. Entendeu? O que Jesus disse. Então, se o teu tesouro está nas coisas celestiais, está na palavra de Deus, você pode ter certeza que você vai encontrar o conhecimento verdadeiro. Mas você precisa pagar o preço. Isso não é somente graça, isso há uma meritocracia. Deus, ele vai dar as coisas para você mediante o que você buscar também. Entendeu? Não adianta você sentar, ficar só assistindo Netflix e achar que Deus vai vir e colocar na sua cabeça como se você fosse um pendrive que ele lança todo o conhecimento e de uma hora para outra você está sabendo de tudo. Não é isso. Há uma necessidade de consagração, há uma necessidade de tempo com Deus. Nós não podemos pedir, Deus, aumenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, se nós queremos mais fé, nós precisamos também buscar ter mais fé, buscar ter mais conhecimento, buscar andar com Deus. Fé é confiança. Você não confia em quem você não conhece. Então, é isso. Não adianta nós queremos ficar somente fazendo outras coisas, buscando as coisas desse mundo e achar que vai entender das coisas celestiais. Nós não vamos entender se nós realmente não nos consagrarmos.
não buscarmos a presença de Deus com todo o teu coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E abrirei, vai abrir as portas celestiais e vai trazer conhecimento. Ele vai trazer sabedoria, sabedoria celestial, sabedoria eterna. Não somente a sabedoria deste mundo, mas uma sabedoria celestial. É isso que nós temos que buscar. É isso que eu te incentivo a buscar. Não somente no que eu falo, você pode buscar, se consagre, pague o preço também. Não fique somente esperando que os outros paguem o preço por você. Pague o preço você. Seja você mais um que vai montar seja você mais um que vai montar a peça desse grande quebra-cabeça. Que Deus te dê uma parte, um conhecimento que vai corroborar com o todo. E aí você vai ver que as coisas se encaixam perfeitamente. Porque Deus é grandioso, Deus é poderoso, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Dito isso, para que eu possa falar como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Vamos ler o que está escrito em Mateus 24:37 ou Lucas 16:26. Diz lá a mesma coisa. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Bom, para que explique como que foi os dias de Noé, primeiro precisamos explicar até mesmo como que foi a queda dos anjos. Como que os anjos caíram? Aí nisso eu vou precisar me aprofundar não somente na Bíblia, mas também nos livros apócrifos, como eu disse. Então vamos caminhar e peço que você me acompanhe nessa jornada. Isaías 14, no versículo 12 ao 15. Vamos. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, e ao mais profundo do abismo. Bom, e temos uma outra passagem também, que fala de Lúcifer também, em Ezequiel 28. Ezequiel 28, do versículo 12 ao 16. Ele diz assim: Filho do homem, levanta-te uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira e carbúnculo, e a esmeralda e o ouro, obra dos teus tambores e dos teus pífaros, estavam em ti no dia em que foste criado, for preparado para você. Tu eras querubim ungido para proteger, e estabeleci no meu santo monte de Deus você estava. No meio das pedras afoguentavas andava, perfeitos eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em iniquidade em ti. Então, isso é o que diz na Bíblia. Eu sempre que li, desde o início da minha conversão, eu sempre li e falei, poxa, mas não podia ser de uma maneira clara, explicando? De fato, existe. Quando Ezequiel e Isaías disse isso, eles estavam fazendo uma comparação da queda dos anjos com o rei de Tiro, com o rei, contra o rei da Babilônia, o rei de Tiro, o rei da Babilônia. Ou seja, ele fez uma comparação. Naquela época, as pessoas entendiam, porque tinham esse entendimento, sabiam da queda dos anjos, por mais que muitos diziam ser lendas, mitos, né? Mas todos eles sabiam dessas lendas que ocorreram. E então, ali, os profetas às vezes faziam símbolos, e muitas das vezes a profecia tinha duplo sentido. Por quê? Quem às vezes estava por detrás daquele rei era um demônio desse, ou muitas das vezes o próprio Lúcifer. Então, duplo sentido. Uma profecia que uma parte era para aquele rei, outra parte era para aquele anjo. Então, quem é Lúcifer? Lúcifer ou Lucifer ou Samael
Alguns livros apócrifos chamam de Samael, o antigo, né? Lúcifer significa portador da luz. Então, assim, Lúcifer seria um título, né? Lúcifer e Lucifer seria um título, não realmente um nome. Então, acredita-se nas escrituras judaicas, no Talmud, ao qual Lúcifer no céu, ele tinha o nome de Samael. Então, o que fez Samael cair? Samael, ele quis ser igual ao Altíssimo, mas quando isso começou? Como aqui fala em Ezequiel 28, até que se achou iniquidade em ti. Sabe a árvore do conhecimento do bem e do mal? Então, acredita-se que Samael foi o primeiro a comer do fruto dessa árvore. E quando ele comeu do fruto proibido, foi quando foi achado nele maldade. Foi encontrado iniquidade nele, ou seja, a primeira desobediência. Não foi do nada que ele começou a ter inveja, que ele começou a cobiçar, não foi do nada. Foi quando ele comeu o fruto, quando ele desobedeceu. Quando ele desobedeceu, a maldade entrou no coração dele, de uma maneira sutil. E nisso daí, aos poucos, ele foi enganando. Ele foi o enganador. Ele enganou os outros anjos. Ou seja, imagina um lugar como o céu, onde ninguém conhecia maldade, não havia mentira. Então, não existia mentira. Mentira era uma coisa que não existe. Da mesma forma, o frio, ele não existe. O quê? O frio, ele é a ausência do calor. A escuridão, as trevas, ela não existe. Ela é a ausência de luz. Então, a mentira não existia. Não existia. Então, quando Samael começou a mentir aos outros anjos, a enganar, aquilo não existia para os outros anjos. Então, assim, foi uma forma bem simples. E da mesma forma, o engano de Adão e Eva, num período em que não existia mentira, ele conseguiu enganar também Adão e Eva, porque não existia mentira. Então, por que alguém mentiria? Ou seja, na verdade, nem se passava pela cabeça dos anjos ou de Adão e Eva que eles estavam sendo enganados, porque mentira não existia. Então, feito isso, ele começou a criar uma rebelião. Ele disseminou contenda entre irmãos. Ele disseminou ali raiva, ódio, ele disseminou inveja. Foi ele que começou a fazer isso, a causar divisão no céu. Ele começou isso e, automaticamente, ele também levou muitos anjos a comerem do fruto proibido também. Não somente ele comeu, mas ele levou muitos outros anjos a cometer o mesmo erro, a desobedecer, assim como Samael desobedeceu. Feito isso, vem a sentença de Deus e eles se tornaram os anjos caídos. E nisso daí, os anjos caídos, Samael também enganou Adão e Eva. Adão e Eva comeram do fruto também. E aí nisso daí nós temos também a rebelião dos 200 anjos, os 200 capitães, cujo o seu líder foi Azazel. Esses anjos caídos, eles observaram ali, depois do pecado de Adão e Eva, aí vem Caim e Abel. Caim mata Abel, e Caim, ele sai, né, e encontra ali uma esposa, casa-se com ela e cria uma descendência, a descendência de Caim. A descendência de Caim, ela saiu um pouco diferente do que era a descendência adâmica, a descendência de Adão. E os anjos caídos olharam as filhas de Caim, as filhas dos homens. Aí nós vamos ver lá em Gênesis 6. Lá. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, e vieram os filhos de Deus, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Filhos de Deus. Filhos de Deus foi traduzido para nós dessa forma, mas eram os anjos caídos, tá? Os anjos, os filhos das estrelas, os anjos. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Presta muita atenção nisso. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, guarda isso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que ouvem na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram continuamente má.
Então, qual foi a rebelião da turma de Azazel, os 200 anjos? Você já deve ter ouvido falar, na internet tem várias coisas falando dos 200 anjos, peso na Antártida, várias coisas desse tipo. Essa rebelião realmente aconteceu. Qual que foi essa rebelião? Eles queriam, os anjos caídos olharam as mulheres das filhas de Caim e as desejaram, queriam possuir elas. Não somente, eles queriam possuir, eles vieram passar no rodo da mulherada, né, vamos dizer dessa forma. Mas eles queriam criar uma descendência deles. Eles não achavam que a raça adâmica, a descendência de Adão, recebesse o perdão. Por quê? Quando, na sentença de Deus para Adão, Deus prometeu a Adão, isso eu também contei no livro de Adão e Eva, Deus prometeu a Adão que viria um Salvador da descendência de Adão, ao qual traria a redenção para a cagada que Adão fez, né? Para a desobediência de Adão. Ele traria uma redenção. Os anjos caídos não acharam justo a raça de Adão receber a redenção. Então, eles ficaram doidos da vida. E aí, eles queriam, de qualquer forma, destruir e tornar indignos a raça de Adão. Então, o que acontece? Eles queriam fazer uma raça paralela à de Adão. Aí, nisso daí, Deus também já tinha dito ali para Eva que haveria duas descendências, né? Que partiria dela. Ou seja, uma descendência seria da serpente e a outra seria de Adão. Quem é a serpente, né? Os anjos caídos. Outra seria a de Adão e Eva, ao qual a serpente lhe morderia o calcanhar e tal, teria toda aquela briga da descendência. Entenda, isso é um código. Na Bíblia mostra poucas coisas, mas quando você amplia seu conhecimento, como eu disse, você entende de uma forma mais clara o que ocorreu ali. Então, os anjos caídos, eles queriam o quê? Criar uma descendência deles, algo deles. Como eles viram que Adão e Eva também caíram em conhecimento devido à desobediência, eles tiveram uma consequência muito drástica ali. Então, dos filhos da desobediência, da linhagem de Caim, os anjos caídos começaram a formar o que nós conhecemos como os Néfilins. Os Néfilins vieram da descendência de Caim. E nisso daí, como a própria palavra fala, nasceram gigantes. Tiago, mas gigante não existe, isso é lenda. Gigante era um cara ali de 2 metros, na época, o povo imagina, né? Então Adão deveria ter 1,5 metro, né? Adão era pequenininho. Não era dessa forma. Quando nós falamos de gigante, estamos falando de gigante mesmo. Estou falando de homens e mulheres também, de 5, de 10 metros de altura. Estou falando desse nível. Eu vou deixar aqui algumas evidências para vocês de vários achados arqueológicos. É lógico que o quê? Nós sabemos, Jesus, o Paulo diz, o mundo jaz no maligno. Jesus disse que o mundo já, realmente, o maligno é quem governa este mundo. Então, se o maligno governa esse mundo, ele vai fazer de tudo para tirar a credibilidade do que Deus fala, do que a Bíblia mostra. Para quê? Para que o nosso conhecimento não avance. Por quê?
A verdade, ela te liberta. Quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue trazer libertação. Entendeu? É isso que é a grande verdade. Quanto maior é a verdade que você conhece, maior é a sua liberdade. E maior é o seu poder de libertar outros. Então, o diabo, sabendo disso, ele esconde, ele procura tirar todos os rastros da verdade e esconder. Vou dar um exemplo. Ninguém consegue achar uma explicação de como foi construídas as pirâmides. Ninguém consegue achar uma explicação de vários mistérios da humanidade. Por quê? Porque foram escondidos. São segredos que os anjos caídos trouxeram aos homens, ao qual os anjos caídos, os demônios, não queriam que a maioria das pessoas soubessem, mas sim a linhagem deles. Vamos lá, prosseguindo. Que o complexo da Grande Pirâmide, incluindo a Esfinge, remonta a uma época em que os deuses caminhavam entre os homens. Algo extraordinário aconteceu bem aqui no Antigo Egito. Talvez sob a tutela de extraterrestres, professores de outro sistema estelar. Se extraterrestres e seres híbridos gigantes realmente habitaram o Egito milhares de anos antes dos primeiros faraós humanos, a prova física estaria escondida dentro do misterioso espaço vazio recentemente descoberto dentro da Grande Pirâmide? Ou estaria em outro lugar, na forma de 24 caixões de pedra enterrados nas areias do deserto? Este é um dos lugares mais misteriosos de todo o Egito, Giorgio. Meu Deus, olha só até onde isso vai. Há uma passagem de 200 metros de comprimento, localizada nas profundezas da superfície do deserto. Lá, em uma série de alcovas, perfeitamente esculpidas na pedra calcária, há 24 sarcófagos de pedras gigantescos, perfeitamente construídos a partir de granito sólido. Cada um pesa cerca de 100 toneladas, o equivalente a 55 automóveis de tamanho médio. As misteriosas deste lugar, isso é um mistério. Como eles conseguiram trazer essas estruturas pesadas até aqui quando já estamos sofrendo só para chegar até o fundo? As histórias da antiga Babilônia sobre os Anunnaki, os gigantes alados que, como retratado em inúmeros entalhes antigos, sugerem uma conexão sinistra com os chamados vigias, mencionados na Bíblia? De acordo com os teóricos dos antigos astronautas, a resposta é um grande sim. Mas eles também citam inúmeras outras conexões entre civilizações antigas e a constelação de Pleiades. Seriam eles Néfilins, os filhos híbridos dos chamados vigilantes? Se sim, o que aconteceu com eles? Foram eles destruídos no dilúvio? Ou alguns deles sobreviveram e passaram seus últimos dias em uma ilha remota do Mediterrâneo? Quer dizer, até 1979, quando mais ossos gigantes foram encontrados durante uma das muitas escavações arqueológicas feitas na ilha. Eu entrevistei 2 indivíduos que trabalharam na escavação das ruínas nurágicas na cidade de Sardara. Embaixo da igreja de Santa Anastácia, os 2 indivíduos escavaram em épocas diferentes diversos esqueletos de gigantes com 2,70 metros e 3,70. E daí, os ossos dos gigantes eram colocados na igreja e desapareciam durante a noite. Houve centenas de escavações, nas quais os ossos de gigantes foram supostamente descobertos e depois escondidos. Antes de sairmos da ilha de Sardenha, Marte e eu finalmente teríamos acesso a um osso de gigante de verdade. E estava tudo certo. E daí recebemos notificações de que o cara desistiu e não queria mostrar pra gente o osso gigante. Por que ele desistiu? Pode-se dizer que algum tipo de censura existe em... A ideia de que ossos gigantes foram realmente encontrados numa caverna em Nevada pode parecer absurda para alguns. Mas a verdade é que houve muitas dessas descobertas relatadas durante o Velho Oeste.
No sudoeste dos Estados Unidos, há várias histórias muito estranhas desses cadáveres ou esqueletos sendo encontrados regularmente. Em termos de relatos de gigantes, isso foi um tema atraente. As pessoas ficaram fascinadas com a ideia de que uma raça gigante viveu aqui no passado. E isso se conecta a muitas crenças bíblicas que tendiam a ser compreendidas mais literalmente. A Bíblia fala sobre quando havia uma raça de gigantes que vivia na Terra. Então, para muitas pessoas no Velho Oeste, que viram esqueletos desenterrados da terra que pareciam corroborar com isso, foi uma afirmação de crenças bíblicas literais também. É realmente possível que uma raça de gigantes tenha habitado o Velho Oeste? Como sugerem as inúmeras descobertas relatadas nos anos de 1800? E se sim, foram encontradas evidências desses gigantes na caverna de Lovelock? Em 1904, foi relatado que um esqueleto de mais de 3 metros de altura foi encontrado. Depois, temos relatos em 1931 de um esqueleto de 2,5 metros que foi encontrado. Então, o fato é que temos as histórias, temos a evidência do esqueleto e temos os artefatos e até as lendas que provam que existe uma história real de gigantes nessa área. E como eles pensam a própria história? O deserto de Nevada já foi habitado por gigantes ruivos comedores de gente. Descobertas arqueológicas sugerem que tal noção fantástica é inteiramente possível. Então, esses gigantes, como você já acabou de ver no que eu te mostrei, esses gigantes existiram. E isso daí foi uma das coisas que trouxe muito a ira de Deus. Porque esses gigantes se tornaram como deuses na época. Vou colocar um adendo aqui de gigantes. Você já ouviu falar da mitologia grega? Hércules. Quem é Hércules? Hércules era o filho, né, de Zeus com uma terrena. Ué, tem algo muito estranho nisso, não tem? Não parece essa história que eu tô contando, mas de uma maneira diferente? Tem Hércules e tem vários outros semideuses, né? Que acredita-se que existiu na antiguidade. Você pega na mitologia grega, na mitologia nórdica, várias mitologias existem, até mesmo na Amazônia existe uma mitologia referente a gigantes. Então, tem muitas histórias nesse mundo o qual o diabo colocou para ficar como se fosse uma historinha, né? Uma lenda, uma mitologia, mas coisas que de fato aconteceram. Então, esses homens, esses gigantes, eles não eram como os seres humanos comum, como a raça adâmica. Eles tinham ali o DNA dos anjos. Tiago, mas como que isso ocorria? Os anjos, então, têm o espermatozoide e eles conseguem se produzir. Vou tentar explicar. Vou dar um exemplo. Jesus, ele também nasceu, ali o Espírito Santo foi e colocou Jesus em Eva. Isso daí são mecânicas espirituais que muitas das vezes nós não entendemos. Mas vamos lá, o anjo é energia, ele tem uma energia diferente. Você sabe que uma mulher grávida, ela não pode entrar, um exemplo, numa sala de raio-x. Por quê? O raio-x pode modificar o feto, né? E o feto ali nascer deficiente ou alguma coisa pode ocorrer com o feto pelo fato dela entrar na sala de raio-x. Raio-x, energia. Então, imagina, anjo é uma energia. Ele pega o espermatozoide de um homem, traz para a energia dele e passa para uma mulher. Obviamente, nisso daí, no ato sexual. E passa para a mulher. Ou seja, a energia daquele anjo vai junto com o espermatozoide e nisso daí ocorre ali de nascer gigantes. É mais ou menos dessa forma, tá? Eu estou usando os termos de hoje para que possamos entender. Mas é simples de entender também, que vocês devem, quem estuda sabe disso. Desde a antiguidade existem os rituais de fertilização, onde, né, ocorriam ali bacanais e coisas do tipo, e até mesmo com os anjos caídos, com os demônios ou os deuses que as pessoas adoravam naquela época. Muitos deuses, eles tinham esse costume de possuir as suas sacerdotisas, né? E os seus sacerdotes, muitos deuses, né, se vinham em forma feminina, possuíam alguns sacerdotes, e outros vinham em forma masculina e possuíam as suas sacerdotisas. Isso daí é rituais de fertilidade. É só estudar, tem na história, tem nos livros, e isso tem na Bíblia também, falando dos rituais a Baal, ao qual eram rituais de fertilidade. Mas retomando ali, antes do dilúvio havia muitos desses gigantes.
E eles se tornaram homens de fama, os semideuses, os reis dali, e eles começaram a dominar. Como eles eram muito gigantes, maior do que o Golias, né? Eles eram muito gigantes, eles começaram a comer muito da terra, do que se produzia ali naquela época, e não tinha comida o suficiente para eles. O que eles fizeram? Começaram a comer os animais. Então foi dali também que aí começou a comer animais. E aí esses gigantes também, né? As pessoas vendo os gigantes comer, e pela falta de comida que tinha, também começaram a comer carne de animal. Até então não se comiam carne, não, era somente vegetal. Todo mundo era vegetariano. Então eles começaram a comer aves do céu e também começaram a comer outros humanos. Começou o canibalismo ali. E os anjos caídos começaram a ensinar essa linhagem algumas coisas. Então eles aumentaram o poder, eles começaram a aprender magia, a lutas, guerras, violência, que os anjos ensinavam isso. Tá vendo essa foice que você usa para colher ali o trigo? Você também pode usar para cortar a cabeça de alguém, e por aí vai. Começaram a utilizar ali as armas, ensinar a guerra. Azazel, principalmente Azazel, que é um anjo caído, ele começou a ensinar ali a linhagem dele, e alguns humanos, eles precisavam de escravos, né? Então alguns humanos também da raça adâmica começaram a aprender isso também, as artes de guerras, as magias e muitas coisas ali que eles aprenderam. Aprenderam astrologia, astronomia, a observar as estrelas, tudo isso foi ensinado por anjos caídos, porque há segredos nisso. Deus usa as estrelas, então eles sabiam que havia algumas coisas entre céu e terra que necessitava de observar as estrelas. Então os anjos caídos começaram a passar alguns segredos. E essa descendência cresceu de uma forma muito exponencial, eles cresceram muito em tecnologia. A tecnologia deles ficou avançadíssima, e nisso daí eles criaram um povo à parte, da raça adâmica. Aí nós conhecemos como a cidade perdida de Atlântida. Talvez você já ouviu falar da cidade de Atlântida, que tinha tecnologia, que tinha isso. Qual era a ideia dos anjos caídos, tá? Na época antes ao dilúvio? Eles criar ali a descendência deles, à parte, montar, manipular tudo e exterminar a raça adâmica. Essa era a estratégia ali da descendência dos anjos caídos. Deus viu isso, e Deus viu que a maldade estava imperando, entendeu? Então Deus falou com Noé. Noé, da linhagem ali de Adão, não somente Noé, se você, no caso, o livro de Enoque, tá? O livro de Enoque também. Enoque, o sétimo depois de Adão, que profetizou contra tudo isso, e no livro de Enoque, um livro que, se eu for te indicar, melhor a ler é o livro Etíope, ali você vai ler, pede sabedoria para o Espírito Santo. Ele, não vou dizer para você lê-lo como toda a verdade, mas leia buscando de Deus clareza para que você possa entender coisas que estão na palavra de Deus, na Bíblia. Então, ali no livro de Enoque, Enoque profetizou contra tudo isso. E profetizou que viria Noé e que viria o dilúvio. Tudo isso está no livro de Enoque. E aí, nisso daí, Noé, quando chegou ali, ele era a promessa de Deus de que viria um juízo sobre aquela geração, sobre aquela descendência. E lógico que muitos ali da época, mesmo daqueles que não eram da descendência, eles estavam iludidos com a tecnologia, iludidos com o que os anjos caídos estavam oferecendo. Por quê? Deus deu uma sentença para Adão, né, e Eva. Qual é a sentença de Adão e Eva? O suor do teu rosto comerá o pão, trabalhar. Ou seja, Deus falou que os dias da terra seriam difíceis por causa da desobediência. Não só difícil para Adão, mas difícil para a descendência adâmica. Os dias serão difíceis até a sua morte. Essa era a sentença. Então o que acontece? Os anjos caídos ofereceram facilidade. E eles viam isso na descendência dos Néfilins. Então, muitos se enganaram, muitos se inclinaram aos anjos caídos, muitos começaram a adorar os anjos caídos e a adorar os Néfilins como deuses. E eles receberam essa adoração. E então, foi aonde Deus viu tudo isso e Deus não gostou dessa história. Isso acendeu a ira de Deus. Então, foi aonde
Deus já tinha falado do dilúvio, já tinha vindo, e aí Deus disse a Noé: Noé, construa uma arca. Detalhe, naquela época ainda não chovia. Vinha-se um orvalho na terra que regava toda a terra, então não havia chuva. E Deus disse: Noé, vai chover, construa uma arca. E Noé começou a construir a arca. Mais ou menos, aqui acredita-se que Noé levou 100 anos para construir a arca. Nisso daí, Noé construiu a arca e entrou 7 dias antes. Deus avisou a Noé: Noé, entra na arca. Grava isso, tá? 7 dias antes, Deus disse a Noé: entre na arca. E Noé entrou na arca. 7 dias após isso, ele ter entrado na arca, veio o dilúvio. Só para você entender que a ira de Deus, ela se acende com esse tipo de coisa que acontece, porque ali os Néfilins já estavam no auge, e inclusive com a cidade de Atlântida, ao qual deixa a tecnologia nossa de hoje no chinelo. Inclusive a nossa tecnologia está crescendo muito, vai crescer de forma exponencial. Para chegar, a ideia é chegar no nível de Atlântida, tá? Essa é a ideia para os nossos dias. Mas isso daí ainda não é o momento de eu falar disso. Bom, para você ver, exemplo, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, Ló estava lá na cidade de Sodoma e Gomorra e 2 anjos foram buscar Ló a pedido de Abraão. Abraão estava intercedendo por Ló e nisso daí 2 anjos foram lá buscar Ló. E nisso daí entraram na cidade e foram dormir na casa de Ló. O que acontece? As pessoas daquela cidade, isso daí está lá em Gênesis 19, tá? No versículo 5. As pessoas da cidade, todas as pessoas, ouviram dizer que anjos em forma ali materializada, tá? Eles estavam em forma humana, foram lá para buscar Ló. E Ló já tinha sido avisado que a cidade iria ser destruída. E nisso daí, as pessoas foram e cercaram a casa de Ló e queriam pegar aqueles anjos para molestar, para transar com eles, para corromper-se. Ou seja, por que eles fizeram isso? Não era simplesmente uma pessoa comum que eles queriam ir lá, não. Eles queriam gerar Néfilins. Eles conheciam essa história. Então eles pensaram assim: vamos lá, porque aí nós vamos conseguir gerar Néfilins, filhos diferentes, poderosos, semideuses. Eles tinham essa ideia. E aí chegou lá, né, os anjos cegou todo mundo e a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída. Por que a cidade de Sodoma foi destruída? Não é somente por causa dos homossexuais, homoafetivo ou coisa do tipo. Não foi isso. Foi por causa da promiscuidade. E porque eles queriam chegar numa promiscuidade tal que eles queriam gerar novamente a descendência dos Néfilins. Mas retomando lá. Nesse período, Atlântida foi destruída juntamente com o dilúvio. Só que aí uma coisa que não nos diz, né? Nos foi ensinado de uma maneira errada. No dilúvio, não sobreviveu somente Noé e a sua família. Ali naquela região onde Noé estava, realmente sobreviveu somente Noé e sua família. Mas podemos dizer de vários achados arqueológicos que não foi somente isso, tá? Então, da mesma forma, Thiago, mas isso não está na Bíblia, está diferente, ou muitas coisas, isso não está na Bíblia. Dinossauro também não está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que Deus fez o dinossauro? Não está escrito. Entendeu? Mas tem os achados arqueológicos. Todo mundo sabe que o dinossauro existiu. Mas não está na Bíblia. Tem muita coisa que não está na Bíblia, mas nós sabemos que existiu. Então, veja dessa forma, tá? Nisso daí, acredita-se que alguns Néfilins sobreviveram, tá? Aí, principalmente da cidade de Atlântida, alguns sobreviveram. E alguns desses aí, alguns Néfilins sobreviveram, principalmente ali da cidade de Atlântida. Primeiro, eu só vou dar uma explicação de mais ou menos como que foi a questão do dilúvio, porque o que ocorreu naquela época é o que está começando a ocorrer nos dias de hoje. Da mesma forma. Mas eu vou começar, depois eu vou dizer de uma forma melhor isso, para que nós possamos conectar uma coisa a outra. E pegar o que Jesus disse. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Ali na época de Noé, como que aconteceu? Ou começou a haver muitos terremotos, começou a haver os vulcões começaram a entrar em erupção. O que acontece? Não chovia e acreditava-se ali na época que havia as águas da parte de cima, é como se tivesse uma atmosfera diferente, uma atmosfera mais densa na parte de cima, ao qual protegia a Terra de uma forma
maior, ou seja, por isso que os homens viviam mais, e por isso que com o dilúvio Deus decidiu a fazer ali com que o homem vivesse ali em torno de 120 anos. Por quê? Porque o Deus viu que viver muito tempo só estava criando mais maldade ainda no homem. Então Deus decidiu que o homem viveria em torno de 120 anos. Mas para isso Deus precisava mudar a atmosfera, porque o que fazia o homem viver muito era a atmosfera daquela época, que era diferente da atmosfera que nós temos hoje. Por isso que nós envelhecemos, né? Tudo não é somente por causa de nós, é a atmosfera, o lugar em que nós vivemos. Então acredita-se que os vulcões começaram a aquecer a Terra cada vez mais, e nisso daí essas águas que estavam no alto, né, começaram a receber calor e se formarem nuvens densas, para que viessem densas chuvas. Logicamente que não foi somente essas águas, mas os portais celestiais se abriram para que as águas viessem também. Um detalhe, na Bíblia, ou em qualquer outro lugar, em qualquer registro histórico, não se cita que a água foi criada. Pelo contrário, e há estudos e documentários que acredita-se que a água é alienígena, que ela não é da Terra, ela veio de outro lugar. Então, as águas vieram, será que vieram do trono de Deus? Né? A água é vida, a água representa o Espírito Santo, então provavelmente a água veio do trono de Deus, né? Ela traz vida a esse mundo, a luz, Jesus é a luz do mundo, o Espírito Santo é a água, então isso que traz vida à Terra. Mas então, a água, ela sempre existiu. Interessante, ela não foi criada. Não tem um registro bíblico mostrando que a água foi criada. Mas a água é a água sempre existiu. Então, com isso, Deus trouxe o juízo através do dilúvio, através das águas. E nisso daí acredita-se que alguns Néfilins sobreviveram, alguns deles foram para a região ao qual hoje nós conhecemos como México, outros na região da Amazônia. Aí você pega ali, México, tem umas pirâmides do México que foi construída, que interessante, né? Umas pirâmides que ninguém sabe como foi construída. Pirâmides, você sabe, não tem só no Egito, pirâmides tem no mundo inteiro. Na Amazônia, recentemente descobriram uma cidade perdida na Amazônia. O senhor já tinha visto no filme do Indiana Jones, né? Ratanabá, a cidade escondida. E você sabia, tem pirâmides também na Amazônia. Tudo isso que eu estou falando, eu vou deixar aqui para vocês algumas fotos, alguns registros, algumas evidências. Alguns outros anos foram na direção ali do México, das Bahamas, aonde fica o Triângulo das Bermudas. Interessante, há tanto mistério no Triângulo das Bermudas, né? Nas Fossas das Marianas, ali, o lugar considerado mais profundo da Terra, os abismos dos mares, tem muita coisa interessante nesses lugares, né? Então, assim, alguns foram para a região do Egito, outros para a região da Grécia e alguns na região da Europa, onde tem mitologia nórdica, onde tem ali a mitologia grega, os egípcios. Quem que o faraó dizia que ele era? Que ele era o filho de Osíris, né? Filho dos deuses. O faraó era um semideus, ele não era um ser humano comum, ele era um semideus. Tá, né? Vamos lá, vamos tentar equilibrar as coisas aqui. Aos filhos diretamente dos anjos, os Néfilins, e aos filhos dos Néfilins. O que acontece? O diabo, ele é um ser que aprende também. Então, nesse decorrer das coisas, ele aprendeu algumas coisas. Então, ele começou a perceber que o quê? Se ele fizesse homens somente gigantes, isso chamaria muita atenção, considerando que a estatura da maioria das pessoas não eram dessa forma. E ele precisava não chamar mais tanta atenção. Então, ele começou a aprender a manipular, tá, a genética humana para que não tivessem tão gigantes assim. Aí você vai vendo que nem na antiguidade, como eu falei, na época antes do dilúvio, havia gigantes até de 10 metros. Como vocês puderam ver, existe registros arqueológicos que isso é fato. Porém, depois você vai ver, tem outro de 5 metros, a própria Bíblia nos fala disso, outro de 3 metros, e assim, gradativamente, foram diminuindo o tamanho desses Néfilins, né? E como eu disse, tem aqueles que são filhos dos anjos e aqueles que são filhos dos anjos, que são filhos dos Néfilins, ou seja, já começaram também a nascer um pouco menor.
E o diabo é um ser inteligente, ele aprende com os erros dele. Então, acredita-se que alguns sobreviveram a essa questão do dilúvio. Alguns conseguiram ali sobreviver e foram para essas regiões onde começaram a ensinar ali o que os anjos caídos tinham ensinado e automaticamente abrir mais portais para que mais anjos caídos pudessem vir e eles conseguissem cumprir aquilo que estava no coração de Lúcifer e juntamente com Azazel. Qual é? O que estava no coração de Lúcifer e de Azazel? É o quê? Subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quer um reino, ele quer uma descendência, ele quer exterminar a raça adâmica, ele quer exterminar. Então, nisso daí, eles tinham que continuar com o propósito deles. Para isso, eles precisavam do apoio ali da aliança com os homens. Então, ensinaram aos egípcios e começaram a criar ali pirâmides e várias outras coisas ensinadas pelos anjos caídos. Da mesma forma, na Amazonas ocorreu isso daí na mesma época, tá? Na Amazonas, você pega ali no México e em vários locais do mundo. Você pega na Turquia, tem pirâmides na Turquia, tem pirâmides na China, tem pirâmides na Europa, tem construções na Europa que ninguém sabe explicar como aquilo foi construído. Tem a Stonehenge, aquelas pedras, né, grandes, gigantes, que ninguém sabe como que aquilo foi construído. Aí tem um ritual dos celtas, né, dos druidas, que chama Dança dos Gigantes. Então, assim, há uma coisa muito interessante nisso. E, gradativamente, os anjos caídos em aliança com os homens voltaram ali, e mais uma parte da descendência dos Néfilis, né, que conseguiram fugir do dilúvio, começaram novamente a criar sua descendência. Agora, de uma forma mais... como eu posso dizer? De uma forma mais sutil. Tá? De uma forma mais sutil. Eu vou explicar melhor no próximo vídeo. Gostaria que você também assistisse a série Casa de Davi, ela está na Prime Videos. Essa série também cita ali mais ou menos isso que eu falei, tá? Ela mostra ali a criação de Golias e os irmãos de Golias, que é citado ali na luta contra Davi, os gigantes que começaram a aparecer. Ainda ali mostra como os últimos da linhagem de Néfilim, né? Então, é muito interessante isso. Tiago, mas como você tem certeza que sobreviveu ali os Néfilim? Na palavra de Deus, na Bíblia também mostra. Lembra que eu pedi para guardar essa parte? Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, Gênesis 6, no versículo 4, havia gigantes na terra, e também depois. Depois do quê? Depois do dilúvio. Ou seja, é um precedente bíblico. Uma coisa que aconteceu antes, voltou a acontecer de novo. Entendeu? Então, de uma forma um pouco mais sutil, começou a acontecer pós-dilúvio. E com alguns sobreviventes. Tiago, mas Deus quis destruir tudo. Deus se ele quisesse ter destruído tudo, ele teria destruído tudo. Ele permitiu. Tudo está dentro da permissão de Deus. Entenda isso. Deus permitiu, sim, alguns sobreviventes para um propósito. Jesus, ele veio da linhagem de Adão. No caso, ali vamos pegar Adão, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante, até chegar em Judá, né? Jacó, Judá. Jesus, ele vem da linhagem de Judá. Jesus veio da linhagem de Adão até chegar em Judá, veio da linhagem de Judá até chegar em Davi, pois ele é a raiz de Davi, ou seja, ali estava a semente santa, ao qual viria o Redentor, ao qual os anjos caídos não aceitavam isso, eles não queriam isso, eles queriam exterminar tudo. Então, nesse tempo, eles começaram gradativamente se organizarem. Isso levou anos, principalmente considerando ali que as pessoas começaram a viver menos. Como eu disse, houve uma mudança na atmosfera. Deus permitiu que houvesse mudanças na atmosfera para fazer com que as pessoas vivessem menos. Então ali você vai ver até mesmo, após o dilúvio, teve ali quem viveu, no caso Noé viveu até 900, aí você vai ver no outro viveu 700, outro viveu 600, gradativamente foi caindo, até chegar ali na base dos 120 anos, aí diz, tem gente que já viveu 126 e tal, mas não passa muito disso, entendeu? Porque mudou-se a atmosfera. Então, considerando isso, eles precisavam trabalhar muito mais, os anjos caídos precisavam trabalhar muito mais, por quê? Até os Néfilins que começaram a nascer também não viviam 1000 anos. Então,
Eles precisavam, em pouco tempo, ensinar aqueles que nasceram e ensiná-los a ensinar os outros que viriam para que eles conseguissem constituir uma linhagem, entendeu? E vai ficar para o próximo vídeo a explicação dessa linhagem e como isso afeta os nossos dias. Lembrando, como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Então, se nos dias de Noé tudo isso aconteceu, será que está acontecendo nos nossos dias? E quem seria os Néfilins dos nossos dias? Aguardo você no próximo vídeo.